Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do ano que passou. Vai falar um pouquinho de quais tecnologias e de quais novidades impactaram esse nosso mundo de marketing, experiência do cliente, dados. Bom, acho que AI vai aparecer bastante, não é, Fabiana Amaral? Vai aparecer e vem com tudo, né? Veio com tudo já. E para vocês terem uma referência de tempo, hoje a gente está gravando a dia 17 de dezembro de 2024 e esse episódio está indo ao ar agora no comecinho de 2025. E para fazer esse podcast com a gente hoje, a gente está aqui com o Sérgio Larentes, que é COO da Math Group. Sérgio, um prazer te receber aqui e uma delícia essa retrospectiva que agora a gente começa a fazer. Tudo bom, gente? Boa tarde. Que bom estar aqui de novo, né? Bacana. E falar mais uma vez de AI. Quanta coisa aconteceu sobre AI com AI esse ano. Então vamos ter bastante assunto para falar. E Sérgio, para começar então o jogo, quando a gente está falando de... Vamos estabelecer aqui uma prática. A gente está falando de AI, nós estamos falando de AI generativo. Porque senão a gente volta para os primórdios, aí aconteceu muito mais coisa. Mas falando de AI generativa, principalmente ali quando a gente fala de multimodal, a que ouve, a que vê, a que escreve, a que lê, o que realmente engrenou? O que está parecendo que teve força para atravessar o ano e se mostrar como algo que vai fazer sentido a gente começar olhando aqui para frente? Bacana. Nossa, só aí a gente já tem muita coisa para falar, né? Vamos de novo. Que dia é hoje mesmo, Fabi? 17 de dezembro 17 de 2024. Então, olha só que momento curioso que a gente está, né? Dia 17 de dezembro a gente está agora. No meio dos lançamentos que a OpenAI tinha prometido para o final do ano, 12 dias de lançamentos intensos, o de hoje ainda não saiu, a gente não sabe o que é hoje, e ela não para de lançar coisa. Então, é importante dizer, é dia 17, porque quando isso for ao ar, já vai ter bastante novidade. Sobre GenAI multimodal, início do ano, né? Tava todo mundo ainda se divertindo, criando imagem no DALL-E e batendo um papinho com o GPT. E aí começou todo aquele buzz do Sora, né? Que era o gerador de imagem da própria OpenAI, que até então estava num público muito fechado para teste. Nós ficou todo mundo maravilhado, né? Você imputa um prompt e aí sai um vídeo de 4 segundos, depois virou 7 segundos e, puxa, parecia que aquilo ali já era tudo que a gente ia ter, né? Parecia fantástico. Foi passando o ano, veio a própria OpenAI lançando modo de voz, depois veio o modo de voz avançado, que você pede para ela conversar com o timbre, com o jeito, cantando na língua, do jeito que você quiser. Isso foi beta, virou pago, foi para General Availability para todo mundo, agora está liberado até para pessoas que não pagam. Do nada começaram a aparecer vários modelos do Google com o Gemini, que também não estava esperado, vamos dizer assim, que fossem sair tantos lançamentos tão intensos, e a gente começou a ver reconhecimento de imagem, a gente viu os lançamentos de Samsung usando as coisas do Google, agora mais para o final do ano, Apple usando coisas da OpenAI para fazer busca a partir de imagem. Então, nossa, a gente teve desde o início do ano a mistura de texto com imagem, texto com vídeo, agora mais para o final do ano, vídeo com texto. Então, ao contrário, você poder pedir para o modelo resumir um vídeo para você, poder pedir para interpretar um texto para você, você poder abrir o seu agente, seja Gemini, seja da OpenAI, e pedir para interpretar o que tem ao redor, o que está acontecendo. Então, as possibilidades de aplicação, tanto para coisas mais divertidas, né, para a gente brincar em casa, quanto para os negócios, são infinitas, né? Então agora é isso, a gente está com vídeo, a gente está com imagem, a gente está com texto, a gente teve esse ano os primeiros pilotos de geração de mundos virtuais que estavam gerando jogos já. Então, muita coisa se armou, vamos dizer assim, para um possível boom que a gente vai ter em 2025 e adiante. Gerando jogos, quem não entendeu a referência e tem um pouco mais de idade, eu vou sugerir que vá no YouTube procurar
a geração do Doom, né? Porque isso houve uma geração espontânea do Doom. Primeiro brifou, jogou, agora faz um igual e fez sozinho. É isso mesmo, foi muito bacana, foi um modelo de teste, né? Foi de laboratório isso, mas se treinou o modelo com algumas horas do jogo, né? Então ele assistiu o jogo, e aí o que aconteceu foi que se pediu para o modelo gerar o jogo. E o fantástico foi que o modelo ele gerou, inclusive, a física dos movimentos, do tiro, da abertura das portas, esse tipo de coisa. Ele interpretou isso a partir do treino e ele gerou isso sem ter uma programação propriamente dita, né? Então, quando você faz um jogo, você tem um motor de renderização. Você tem que dizer que esse pixel vai ser feito assim, aquele pixel vai ser feito assado, que a física vai funcionar desse jeito, quando for para frente, quando for para trás. E esse modelo, ele não precisou de nada disso. Né? Ele gerou um jogo a partir do treino dele, sem usar nenhum desses motores. A gente teve mais um caso, isso faz agora 40, 50 dias, agora dezembro, né? A gente teve mais um caso de uma segunda versão que ficou ainda melhor. Então, imaginem só o impacto que isso já vai ter e já está tendo na indústria cinematográfica. A gente teve há pouco toda a polêmica da propaganda da Coca-Cola, né? Que foi quase toda gerada por AI, para geração de jogos. Imaginem só no futuro, né? Hoje um jogo leva anos para ser feito, centenas de pessoas, imagina o impacto que isso pode dar. Então é muito interessante o que tá se armando. Uma coisa que eu fiquei curiosa na visão de vocês, que assim, a gente viu, na hora que era o começo de 2024, essa história de brincar com as imagens no Dali ali, e criar essas imagens diferentes e tal, isso era muito próximo a qualquer pessoa, entre aspas, né? E agora a gente está falando de uma complexidade maior, talvez não na hora de fazer a construção, mas a complexidade na hora de entrega muito mais densa. Na visão de vocês, isso ficou quando a gente olha para o universo de empresas, tá? Entre poucas empresas, poucas no sentido, não estou falando das big techs, mas quem de fato começou a utilizar, ou na visão ficou tão acessível quanto, e talvez as empresas, vocês, na visão, na ideia de vocês, elas estavam preparadas para usar tudo isso, ou esse preparo ficou entre poucos? Esse é o meu ponto. Olha, Fabi, eu acho que tem duas formas de responder a tua pergunta sobre preparo. Quanto à competência de uso, quanto à prontidão dos dados. Eu acho que quando a gente vai falar do uso corporativo, é muito difícil a gente atuar sem estar trabalhando com... Pegar uma coisa que agora todo mundo de marketing vai achar que eu estou voltando alguns anos na casinha, que é trabalhar com força parelheira. Quer dizer, eu preciso dos meus dados proprietários, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu conheço, para treinar um modelo, para que ele faça algum sentido para mim. Porque senão, a gente vai ter um modelo treinado pelo mundo inteiro e ele vai buscar a média, então aí você vai conseguir ter uma melhoria de performance medíocre. Na hora que você simplesmente faz o que todo mundo tem a mesma competência de fazer. Acho que nesse aspecto em específico, eu vejo poucas empresas que estavam com o seu portfólio de dados pronto para ser consumido, porque estava adicionalizado, porque tinha como explicar, porque... Acho que aí tem um primeiro ponto que nem todo mundo estava pronto, apto, acho que essa é a palavra. Estava apto a realmente plugar e sair utilizando com profundidade. Eu acho que esse é o olho que eu entendo que é para onde você está olhando. Eu acho que nem todo mundo estava pronto para ter isso com profundidade. O que não quer dizer que não possa se aprontar para. Então a gente percebeu, agora em 2024, muita empresa se preocupando para organizar a casa, porque entende que sem isso não dá para dar o próximo passo. O outro lado é, e aí como é que usa? Eu acho que o como é que usa, para mim o gap ainda é maior. Porque a gente olha para uma nova tecnologia e parafraseando ao que a gente já falou aqui em outro podcast, parece mágica. Né? É lindo, é filho do Nintendo. E aí tu fica com uma visão de que não vai substituir 100% do trabalho humano. Não vai. Não vai. A gente tem... Acho que eu já citei ele algumas vezes aqui, quando a gente vai falar de ciência, o Nicoleles fala bastante disso, né? Cara, inteligência, ele fica batendo, né, naquela inteligência analógica, né? Rede neural de verdade é analógica, a gente tá falando de rede digital. Tem já daí, né, no princípio básico, uma baita diferença. Eu acho que tem sim uma baita diferença. A gente já citou aqui algumas vezes Ion, já dei de presente até
o diálogo para algumas pessoas, um sistema que vai copiar o tempo inteiro, a cada cópia ele vai perdendo a substância e vai ficando com um acidente, ele vai ficando com as visões mais acidentais, vai perdendo ali o conteúdo base daquilo que ele está fazendo. Então a gente vai precisar encontrar a nova forma do ser humano criar, inovar, trabalhar em cima daquilo. Eu acho que esta parte está menos pronta, tanto do ponto de vista de entender a tecnologia como adoção. Eu vejo muito mais pessoas querendo, ou com medo de serem substituídas, ou trabalhar no potencial substituição de outros seres humanos, do que necessariamente trabalhar na adição. O que isso pode fazer ser melhor em toda a cadeia do meu negócio, não numa visão específica. Como a gente não combinou, qual que é a tua visão disso, Sérgio? Não, mas eu acho que eu estou bem de acordo, né? O que foi uma alegria esse ano, então começar do início, né? Foi uma alegria esse ano foi começar finalmente a ver as coisas saírem desse ambiente de laboratório, né? Quantas reuniões, quantas demos, quantas conversas e palestras teve em 2023 para a gente mostrar e defender o uso, o ganho de produtividade, ganho de escala. De novo, não é substituição de ninguém, né? É um empoderamento ali dos colaboradores, mas existia uma questão de desconfiança, né? Existia uma questão até de estar com medo que fosse só um hype, como, né, o que vai acontecer com isso, onde é que estão meus dados e tal. E aí o que aconteceu foi que esse ano realmente começou a se ver, não, tem alguma coisa aqui, né? Porque os primeiros a adotar, os early adopters, foram as áreas de tecnologia. Usaram para acelerar a parte de código, usaram para acelerar a parte de teste. Isso é uma coisa que já vinha acontecendo há um tempo, então esse boom da GenAI veio para botar o pé no acelerador. Mas finalmente a gente começou a ver o rollout para outras áreas, né? Então a gente viu começando a entrar para a parte que tem muita geração de conteúdo, né? A gente viu isso entrar para a parte de copy, a gente viu isso começar a entrar na operação nos setores jurídicos, administrativos. Começou a aparecer muita coisa desse jeito, e exatamente com esse teor que o Marcel comentou. Não foi assim, puxa, nós vamos pegar aqui o meu time jurídico e vamos substituir por 10 agentes. Não é isso. Até porque os modelos não são 100% confiáveis. Se você olhar, quando você está lá no seu Cloud, no seu OpenAI, no seu Gemini, sempre tem em algum lugar escrito com fonte 10, 8, sempre está escrito, pode ter erros, não é 100% confiável. Sempre tem algum disclaimer te dizendo isso. E justamente daí as empresas ficam assim, puxa, eu não posso confiar, mas ele dá produtividade, então é justamente isso. Então o ser humano é o curador, ele é o responsável, ele tem que usar aquilo ali como um turbo, né? Como algo que dê ainda mais produtividade para a pessoa. A gente tem uns casos bem interessantes que a gente está trabalhando na MEF. A gente fala muito do assessor biônico, né? Um termo que dentro de casa a gente fala como se todo mundo soubesse o que é, mas é uma forma de auxiliar as áreas de venda. Então eu vou conversar com uma pessoa, o que essa pessoa tem mais probabilidade de querer ouvir de mim, né? Quais são os principais interesses? A partir desses interesses, quais são os itens desse produto que ela vai estar mais interessada, vai se sensibilizar mais. Então, isso é algo que GenAI consegue nos ajudar. Após uma reunião, após alguma coisa, a parte de ata, a parte de organização de próximos passos, tudo isso, por exemplo, são parte de coisas que a gente tem hoje rodando na companhia, que a gente já fez rollout. Então é isso, é dar produtividade. Hoje, esse é o momento que a gente está, dar produtividade. E se a gente pensar, a curva da adoção de muitas tecnologias passaram por aí. A transformação digital passou por aí, né? Primeira coisa foi a de diferenciação, de repente produtividade, depois eficiência, depois redução de custo, porque virou uma linha que todo mundo já tem. Então, eu ainda encaro como... Ela é uma nova ferramenta muito diferente, que vai ter um poder transformacional maior do que a transformação digital puxada pelos smartphones acabou tendo. Por outro lado, ainda acho que é só uma ferramenta. Então a gente vai ter que, mesmo quando a gente fala de AGI. E falando de AGI, o que você acha do caminho da AGI? Como é que tá essa, como é que isso pode, o que isso pode impactar para os negócios? 2025 teremos AGI? 2025. Acho que não dá tempo, né? Sam Altman publicou no blog dele tem uns 3 meses que a gente estava alguns poucos milhares de dias de AGI, né? Vamos lá, isso vai dar o quê? Pelo menos uns
4, 5 anos, quem sabe, né? Pelo menos 3 para ser milhares. Mas o que a gente vê depende de quem está falando, né? Os mais entusiastas estão falando em 26, 27, tem bastante gente já falando em 27. Aí é guesstimating, né? Não é, mas para 25 visivelmente não dá tempo. Inclusive tem muita pesquisa, tem muito paper já saindo de uma coisa muito interessante que é o seguinte: os dados disponíveis para os treinos dos modelos estão acabando. Tanto os licenciados quanto os não licenciados. É por isso que quando a gente vai ver notícias, a gente vê lá, OpenAI faz acordo com o New York Times de tantos milhões de dólares. É para conseguir ter conteúdo curado de qualidade para treinar os seus modelos, né? Então, todos esses conteúdos, sejam vídeo, sejam texto, eles estão acabando, né? Imaginem vocês que esses modelos estão sendo treinados com esses conteúdos desde que a gente começou com esse boom da GenAI. E aí o que acontece? A gente agora começa a ver assim, eu vou precisar usar dados corporativos, proprietários, que não são públicos, eu vou precisar licenciar mais dados, e inevitavelmente eu vou precisar de dados sintéticos. Então, o que tem muito pesquisador já falando é que talvez daqui a pouco a gente comece a sentir um pouquinho de um efeito platô, porque os dados disponíveis para treino vão começar a faltar, então os modelos vão começar a evoluir num ritmo diferente. Porque a gente teve um boom, né? Foi algo que nunca tinha se visto antes. Vai parar de evoluir? Com certeza não. Mas talvez ou a arquitetura do modelo tenha que mudar, ou a forma de treino vai ter que mudar. Algo vai ter que acontecer. Então, por causa disso, talvez a gente demore mais um pouquinho. Talvez tenha, sabe? Tem um quebra-molas aí que já tem cada vez mais pesquisadores falando que estamos chegando lá e talvez isso vá desacelerar um pouquinho. Mas a questão do impacto para os negócios talvez seja menos com a AGI, né, com esses seres autônomos e talvez sencientes, porque quando isso acontecer vai lá saber como é que vai estar a sociedade, mas talvez seja mais com a questão dos agentes, que a gente recém começou a arranhar a superfície dos agentes, né, que são esses componentes de inteligência artificial que conseguem, a partir de um evento, de um momento, enfim, de algo, tomar uma ação por conta. Né? Então, seria como se um agente estivesse lá monitorando sua base de clientes e ao perceber que talvez aquele cliente represente um churn, ele ligasse para o cliente, agente, ligasse para o cliente e falasse com a Fabi, falasse com o Marcel, dizendo, puxa, estou vendo aqui que você não está usando o meu produto X, o que nós como companhias podemos fazer? Aliás, você está falando com uma AI, né? Porque isso é uma coisa que as regulações, o pouco que existe prega isso, você tem que se identificar com uma AI. Então esse é o momento que talvez a gente comece a ter agentes percebendo coisas e tomando ações autônomas, e isso sim pode gerar um impacto de resultado no negócio, né? Porque daqui a pouco a gente pode estar falando de um pool de agentes que não se preocupa com fuso horário, não se preocupa mais com língua, né? Então, aí a gente pode começar a ter uma série de benefícios. Sérgio, você falou em AGI. E esse ano, e não só esse ano, tem tantas siglas novas que aparecem por aí. Explica pra gente o que é. AGI, tá bom. Olha, se eu conseguir dar uma explicação de AGI que todo mundo concorde, eu vou ganhar um Nobel, tá? Porque isso é bastante polêmico. Dependendo de para quem você pergunte, vai te dar uma resposta diferente. Mas, assim, em linhas gerais, para onde que todo mundo mira com a AGI? É quando a gente entende que a inteligência artificial talvez seja senciente e provavelmente vai conseguir performar tão bem quanto ou melhor que um humano em tarefas gerais. Essa é uma explicação muito, muito pausterizada, mas é uma que dá para aceitar, justamente porque a gente não está indo para o lado técnico. Inclusive, ela é tão polêmica que o Sam Altman da OpenAI falou recentemente numa entrevista que os novos modelos começavam a dar, começavam a dar a impressão de AGI. Experiência verossímil, ele estava usando. E aí, né, inteligência artificial geral. E por que ele falou isso? Não porque ele acha que realmente os modelos atuais estão no nível de AGI, é porque existe uma questão contratual com a Microsoft quando a AGI for alcançada. Então veja que isso virou um termo até mercadológico, tá? Mas acho que para efeito da nossa conversa que essa é a melhor explicação. Tá. Uma inteligência artificial
potencialmente senciente e que consiga exceder a capacidade humana em coisas do dia a dia, em coisas intelectuais do dia a dia. E para quem não gostou da explicação, que o Sérgio falou potencialmente senciente, fala, mas eu não, pô, sabe por que potencialmente senciente? Por quê? Defina a consciência. O que é ser consciente? A gente tem um problema que talvez seja psicológico ou filosófico, que é definir o que é consciência. Então, como a gente já não tem nem essa definição, é meio difícil falar que ela vai ser consciente, porque ela tem consciência dela mesma. Tá, isso ela já tem. Se você perguntar para ela, sabe que ela é AI, que ela existe. Então tem um ponto que nesse aspecto ainda vai ter um ponto. Mas você começou a pergunta falando para o Sérgio assim, as empresas, mas não as Big Techs. Mas e as Big Techs? Né? Onde é que as Big Techs estão? A percepção que a gente tinha no começo do ano é que elas estavam perdendo a briga. Pelo menos, né, a gente aqui olhando só paper, não, ó, é a OpenAI que está vindo com tudo, o Google não se posicionou direito, gente, estou falando de janeiro de 24, dezembro de 23, janeiro de 24, tá? Era isso que a gente olhava. Passou um ano, é quase que a briga é só delas de novo, inclusive a parte de chip, né? Pois é curioso, né? Imagina quanta coisa não tinha guardada no armário que o pessoal, né, botou foco, botou capital, que é algo que essas empresas têm demais, e aí a gente viu como a gente deu toda uma volta para ficar com algo muito parecido com o status quo que a gente tinha antes. Né? O que eu quero dizer com isso? Ficou todo mundo maravilhado com o OpenAI. Todo mundo. Para quem não sabe, o ChatGPT, essa coisa toda, né, que se gerou, esse buzz todo, começou com um paper de pesquisadores do Google, que tinha um produto... 2015, não. 2015. Depois de 2015 teve outro paper em 2017, e aí o que aconteceu? O Google tinha nos seus laboratórios um GPT, mas não quiseram lançar no mercado porque, afinal de contas, ele alucinava muito, né? Até hoje alucina. Mas o pessoal da OpenAI conseguiu fazer um modelo um tanto melhor, é verdade, e botou na rua. Então eles tiveram essa coragem, até porque eles eram uma empresa non-profit, que não era fins lucrativos, então eles tinham essa questão de, não, vamos botar na rua e vamos ver o que acontece. E aí foi esse boom todo. Então parecia naquele momento, assim, puxa, tivemos uma outsider que quebrou, né, o paradigma. Veio aqui, nossa. Só que aí as coisas começam a se encaixar de novo, né? E aí, o que aconteceu? A OpenAI teve algumas rodadas de investimento da Microsoft. Então, a OpenAI ela não é controlada pela Microsoft, mas é uma arquitetura societária deveras complexa entre lucrativa e não lucrativa e tudo mais. Mas, enfim, a Microsoft já botou bilhões na OpenAI. A Amazon tentou lançar modelos próprios, no início não deram muito certo, lançou uma plataforma dentro da AWS que hospedava o modelo dos outros, agora começou a lançar os primeiros modelos. Google começou a lançar modelos, o Gemini, que a gente já falou aqui, inclusive lançou um modelo de vídeo e imagem hoje, dezembro, né, para beta, coisa que há 6 meses atrás ninguém esperava que conseguisse ter algo tão rápido, inclusive vai ser potencialmente um dos primeiros a gerar vídeo em 4K. Google, voltamos para o Google, e o Meta lançou os modelos open source, que é o Llama, que hoje estão lá taco a taco brigando com a OpenAI. Então, veja que parecia que a gente tinha, né, a gente tem a Mistral da Europa, a OpenAI nos Estados Unidos, e parecia assim, puxa, temos 2 outsiders, olha só que legal. E meio que as coisas meio que voltaram para o mesmo lugar. A gente tem alguma iniciativa aqui, uma colar, claro, mas se a gente para ver os nomes que todo mundo conhece, que as pessoas estão genuinamente já colocando nos seus workflows de trabalho, a gente vai cair muito no OpenAI, um tanto no Gemini, um pouco no Llama e os outros só para entusiastas, só para técnicos, né? Você não tem tantos projetos assim. Então é curioso, como você viu que Money Talks, né, no final do dia, quem tinha capital intelectual, quem tinha capital financeiro, conseguiu correr atrás e conseguiu treinar, assim como a OpenAI treinou. A gente também teve o fator tempo a favor dessas empresas, né, as GPUs, as placas que treinam esses modelos ficaram mais poderosas, então uma Meta consegue treinar mais rápido que uma OpenAI treinou lá atrás, porque 2 gerações de GPU dão um salto brutal de performance. Tem mais o Grok,
correndo por fora, né, só para não deixar de citar, hoje o maior cluster de treinamento de AI do mundo potencialmente é o do Grok, né? Então, é curioso, a gente voltou para onde estávamos antes de tudo isso, né? E é isso, Money Talks, não adianta. E a questão, que até você perguntou da questão dos chips, né? Eu falei das GPUs, a NVIDIA virou uma empresa de 3 trilhões, né? Saiu de uma empresa de entusiastas para uma empresa que muitas das pessoas ligadas ao mercado já sabem quem é, né? Antes era uma coisa mais de quem curtia itens de data center ou game, né? Agora a NVIDIA é difícil alguém que não conheça. Só que a dependência da NVIDIA ficou tão grande que agora você tem chip da Microsoft, chip da Google, chip da Amazon, né? Então quando você vai contratar na nuvem, você tem a opção lá de botar o chip específico deles, que eles dizem que faz inferência mais rápido, ou mais devagar, ou mais barato e tal. Então é todo um movimento de consolidação, né? Nessa corrida, o ouro, a NVIDIA vendeu as pás, agora as empresas estão tentando se desvencilhar um pouco disso, porque a dependência ficou muito, muito grande, mas no final do dia a gente vê que o controle desse novo mercado de AI está voltando para a mão das mesmas que vinham tendo um controle do mercado de cloud, de certa maneira, né? Então está tendo uma correlação muito alta. Tem os outsiders, é verdade, mas por enquanto é isso que a gente está vendo. E por enquanto a gente não sabe nem quantas delas seguirão, né? Porque alguns ficam pelo caminho ali. Sérgio, você comentou sobre os modelos de AI open source. Eles têm performado melhor do que modelos fechados? Depende do dia, né? Tem um site, tem N sites, né? Mas tem um dos sites que eu acho que para quem gosta de acompanhar, que é o Hugging Face, você pode contratar acesso de API lá, ele compara vários modelos, ele tem uma arena, é uma coisa muito bacana. E tem os benchmarks de performance, porque quando você pergunta melhor para quê? Né? Então a gente tem lá, por exemplo, o benchmark de interpretação textual, o benchmark de operações matemáticas, o benchmark de assuntos especialistas, o benchmark de programação. Existem N benchmarks. Inclusive, os modelos hoje em dia estão indo tão bem nesses benchmarks que hoje existe toda uma indústria para criar benchmark. Porque hoje qualquer modelo já não posso dizer nem tão bom, mas nem tão próximo do topo, já está tirando notas 80 e tantos % de proeficiência. Então você pega um modelo ruim, tira 80%, o modelo lá em cima 91%. Né? Então precisa de um benchmark mais. Isso posto, hoje enquanto falamos, os modelos open source, especialmente o da Meta, mas os modelos open source estão muito, muito próximos. Né? E aí o que acontece? Tem toda uma discussão de que não existe um modelo melhor, existe um melhor modelo para o seu uso. E às vezes você tem um modelo que acerta 9 a cada 10, tá bom, desde que ele custe 1/5 do que custa aquele que acerta 99 a cada 100, entende? Então tudo é uma questão, quanto custa, qual é a latência, quanto tempo demora para ele me responder alguma coisa, e quanto ele acerta. Né? Porque, assim, se o que acerta 9 a cada 10 estiver fazendo teste de código, tá tudo bem. Agora eu não quero ele fazendo operação cardíaca. Exato. Assim, ou assessoria de investimento. Você tem que acertar uma coisa dessas, né? Será que o teu assessor humano acerta 9 a cada 10? Provavelmente não. Mas é que aí você põe a culpa na pessoa, né? Aliás, esse é um assunto que é outro episódio, né? Que é a parte de responsabilidade. Quando uma empresa que usa um modelo que é parte seu, parte de um treino anterior lá da OpenAI, quem quer que seja, e ele faz algo que não devia, de quem que é a responsabilidade daquilo, né? A gente tem N casos mundo afora. Então esse é um assunto muito interessante. Tem uma coisa, eu vou fugir do roteiro mais uma vez, porque eu queria saber o que vocês acham, né? Porque a gente falou agora há pouco sobre chegar um pouco nesse platô, né? E ao mesmo tempo, antes disso, a gente vinha numa crescente de produção de conteúdo, porque de uns tempos para cá ficou muito mais fácil com os smartphones, né? Com as pessoas produzindo conteúdo. E aí a gente tem toda essa aceleração em relação à produção de conteúdo. Mas ao mesmo tempo, usando isso, vai
talvez entregar vai contribuir para chegar nesse platô, porque a criação de conteúdo está vindo disso, então meio que a fonte, ela só fica se retroalimentando? É uma pergunta muito boa essa, Fabi. E esse é um assunto de inúmeros estudos acadêmicos, tá? É um assunto muito, muito divertido. Hoje, os modelos atuais, eles estão sim gerando uma cobra comendo rabo, né? Então já se viu, não sempre, mas sem entrar nas tecnicalidades, que geralmente quando um modelo é alimentado por dados sintéticos que ele mesmo gerou, mas não foram gerados com o intuito de serem dados para treino, então deixa eu repetir porque ficou meio chato. Eu tenho um modelo, o OpenAI, ele está gerando texto lá para fazer uma campanha de marketing. O objetivo daquele texto era a campanha de marketing, certo? Se aquele texto gerado por AI for usado para treinar o modelo, ele provavelmente não vai agregar muito no resultado do modelo. Agora, quando eu uso um modelo de novo, pode ser o da OpenAI, o Gemini, e eu estou usando ele de uma forma diferente, estou usando ele para gerar dados sintéticos. O que é dado sintético? Um dado gerado, um dado artificial, mas que ele está sendo gerado num formato e com o objetivo de treinar o modelo. Aí, se muito bem feito, e feito por gente que sabe o que está fazendo, sim, ele pode ser usado. Entende? Então, hoje, enquanto falamos, o que as pesquisas têm dito é isso, que se a gente seguir treinando os modelos com dados artificiais gerados para outro propósito, a gente não está ajudando muito o modelo. O quanto que atrapalha depende do modelo, depende do volume de dados, quanto sobre o todo, esse tipo de coisa. Se forem dados artificiais, ou sintéticos, de propósito, para gerar um modelo especialista sobre algo, isso sim pode funcionar. Inclusive, a Microsoft lançou a semana passada um modelo novo, da série Pi deles, que é só treinado com dados sintéticos. Ele performou muito bem, mas ele é um modelo especialista. Então, tem toda uma vertente nova de treino de modelos especialistas que é novo, né? É uma área nova agora que está se abrindo e que a gente vai ver o que vai acontecer. Talvez a gente veja no futuro que não é a gente usar o modelo 4 ou 4o da OpenAI. A gente está falando de largar um prompt ali e a gente ter aquele prompt resolvido de acordo com o que ele quer, né? Então, puxa, isso aqui é uma coisa de ciência, é um texto, é uma imagem, é um vídeo, e aí um modelo diferente vai atuar. Modelo, você tem, de repente, um hub de modelos, né? Hub de modelos. Hoje coloca o prompt e o prompt decide para qual modelo ele vai. Tu faz um agente que decide para qual modelo. Algo assim, já tem coisas mais ou menos assim rodando, mas é algo muito incipiente ainda, né? Então, talvez seja por aí. Tem uma coisa que a gente... Você falou de dar a volta, eu fiquei pensando um pouco na MEF, porque quando a gente montou a MEF foi para sair um pouco do mercado de tecnologia. A gente foi mais para o mercado de marketing. E aí o mercado de data insights para marketing, onde a gente foi... E de repente todo o mercado de marketing hoje é um mercado de tecnologia. É difícil tu olhar para os dois mercados, salvo o investimento em verba publicitária. Todo o resto ele é meio... né, tem um overlap muito, muito grande entre as duas coisas. Hoje, tu que está estudando um pouco do que está acontecendo, tendências, olhando, como é que você acha que vai ser o crescimento desse mercado de tecnologia para o próximo ano, e ele vai ser drivado pelo quê? Muito bom. Mercado de tecnologia em geral, né? Em geral. Porque eu acho que é meio difícil, vamos falar só tecnologia para marketing. AI é para tudo, e é difícil tirar AI. Dados é para tudo, é difícil tirar dados. Então, o de tecnologia em geral, só para a gente ver para onde, como você falou, já que Money Talks, né? Isso aí. Fala o The Money um pouco. Aonde que está indo o dinheiro para a gente olhar as tendências que devem crescer? Muito bom. Marketing acho que vai ser uma das frentes que vai puxar isso, né? E eu acho que daí a gente tem que dividir muito pela maturidade do mercado, né? O Brasil, ele está ali vamos dizer assim, numa segunda divisão. A gente não está lá atrás, então nós não somos os últimos da fila, nada próximo disso. Na verdade, a gente está muito bem até, mas nós não somos os Estados Unidos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente agora entrou na fase de adoção, né? O que vai puxar investimento, provavelmente aqui, e a gente já começa a ver as primeiras iniciativas disso, é realmente a adoção. Então, quais são as maçãs baixas do mercado de AI? Só que a gente já falou, né? O copy, talvez uma coisa mais sofisticada como um assessor, um vendedor biônico, dar produtividade, algum agente que consiga tomar alguma ação de menor risco por conta, né?
Então, isso deve puxar investimento esse ano de 2025, porque precisa. Porque um ou dois vão fazer e quem não fizer vai ficar para trás, e aí uma coisa puxa a outra. É claro que aí a gente tem um efeito colateral disso, né? Mais pessoas usando esses modelos e a gente sabendo que esses modelos não são daqui, a gente tem a parte de conectividade que começa a sofrer, tem que trafegar, eu preciso treinar um modelo. Eu tenho um modelo lá do Google, sei lá, Gemini. Tenho o meu modelo, mas eu preciso fazer um fine tuning nesse modelo porque eu estou usando aqui como no meu banco. Então eu preciso especializar esse modelo com os meus dados, então eu preciso treinar esse modelo. Aonde que eu treino esse modelo? Tem capacidade aqui? Tem que ir para fora os meus dados? Se tiver que ir para fora, tem um problema regulatório, né? Tem problema regulatório. Então, assim, vai ter que treinar, pelo menos parcialmente, vai ter que treinar aqui. Se vai treinar aqui, em qual data center? Onde ele está? Isso gera investimento. Para ter data center, precisa de conectividade, investimento, que precisa de muita eletricidade, mais investimento. Então, essa cadeia, ela começou a se desenhar agora, nesse último trimestre, ela foi tímida esse ano aqui no Brasil. E agora começaram a aparecer os primeiros anúncios de investimento aqui. A gente teve um anúncio interessante no Chile, um anúncio interessante no Uruguai. A gente foi ficando um pouco para trás e parece que agora começaram a aparecer alguns investimentos mais interessantes aqui. Claro que isso não fica pronto amanhã, né? Mas isso justamente começa a movimentar o nosso mercado, né? E quando eu falei do marketing, como que o marketing vai puxar isso? Não sei se dá tempo para 2025, tá? Mas é bem interessante quando a gente começa a ver as experiências, por exemplo, que uma Amazon está fazendo, que a gente não está mais falando agora, ou pelo menos eles não estão mais falando de publicidade 1 para 1, né? Eles estão falando de jornadas 1 para 1. Então isso é uma coisa de ter uma jornada generativa. Eu entro e eu navego num site criado em tempo real para mim, com as coisas que eu quero ou que eu poderia querer. Então isso é algo que precisa de um poder computacional alto. As ferramentas que fazem isso, elas não existem. Eu não posso hoje comprar uma ferramenta que faz isso, né? Mas é algo que está no forno, já tem teste, a gente já vê os primeiros resultados, especialmente quando a gente pega grandes varejistas do exterior. Mas é uma coisa que vai começar a aparecer aqui, se não totalmente esse conceito de jornada 1 para 1, pelo menos partes disso, né? E é bem interessante, a gente já tem tido umas conversas tímidas sobre isso, vai começar a ter mais demanda disso. Vocês comentaram ali, né, no segmento financeiro é um setor extremamente regulamentado. E uma pergunta que eu queria fazer é se vocês enxergam a possibilidade de algo ser flexibilizado nesse sentido. Porque, claro, os dados precisam estar em território nacional, por exemplo, quando a gente fala de bancos. Tá, era isso porque isso provavelmente foi escrito há muito tempo e nem existia a possibilidade de que não fosse em território nacional. Hoje, com os avanços e com essa demanda e exigência, né, por investimento para fazer as coisas acontecerem dentro dessas regras, vocês enxergam a possibilidade de haver alguma flexibilização, sabe, ou alguma, de repente, atualização, visto, putz, como você mencionou, né, tem agora data center ali no Uruguai, de repente algo, sei lá, vamos fazer uma parceria, não vai ser mais território nacional, vai ser Mercosul. Uhum. Pode ser que aconteça. Hoje, sabe que essa parte da regulação da soberania dos dados, que é o termo que eu não sou jurista, né, mas assim, das coisas que a gente vê, das conversas, a gente teve algumas conversas interessantes sobre isso na Febraban para aprender mesmo, né? A gente vê que existe um receio, acho que essa é a palavra. Então, nem é que está proibido, o que existe é um certo receio porque não é permitido, né? Então, sim, pode ser que exista eventualmente uma revisão da regulação. Recentemente, eu tive uma conversa sobre isso com um executivo de banco e até pesquisei sobre o assunto, não vi nenhum movimento sobre isso, mas talvez exista. Provavelmente, mais rápido vai ser a gente usar alguma técnica aí tecnológica mesmo para treinar com dados anonimizados, o que não infringiria essa questão de soberania dos dados. Eu mandaria dados anônimos só para treinar o modelo e depois eu, né, juntaria isso, vamos dizer assim, com os dados não anonimizados em casa. Afinal de contas, os bancos têm uma infraestrutura privilegiada, né? Ou dois, realmente esperar que esses novos investimentos e já estão acontecendo, né? Porque tem que lembrar assim, não é treinar um modelo do zero, né? De vez em quando a gente lê as notícias, que a OpenAI gastou X bilhões treinando os modelos.
é um modelo genérico que faz barba, cabelo e bigode. Um banco não precisa disso, né? Então a gente está falando de uma coisa especialista, não precisa gastar tanto, não precisa de uma infraestrutura tão robusta. Então pode ser que consiga, talvez com acordo com uma Amazon, com uma Microsoft, fazer esse treino, não do modelo inteiro, sabe? Fazer esse fine tuning, fazer esse... Isso talvez seja o mais prático, tá? Porque hoje é isso, não é proibido, porque é uma regulação antiga, como você disse, mas também não é permitido. Aí fica essa coisa, né? Dependendo para quem você pergunta, tem uma opinião diferente. O banco não vai comprar risco à toa, Claro. né? Então provavelmente vai ser por aí. Ou vai por uma técnica que não precise, ou espera para fazer em casa. Sérgio, boa parte dos nossos clientes e dos nossos ouvintes, pelo que a gente pega de feedback, são do sistema financeiro. A gente acabou entrando em bancos porque tu falou do treinamento, a Fabi foi perguntar desse modelo, e aí a gente caiu em linhas de investimento. Por outro lado, o que a gente ouve muito como o driver que a gente tinha até agora é uma pressão por redução de custo, eficiência em novas linhas de receita. Quando você traz esse, tu vê o uso de mais AI generativa apoiar nessas linhas, porque quando a gente fala só em investimento, parece que primeiro gastar para lá na frente depois ter um retorno. Enquanto a gente está falando, ou eu tenho que ganhar mais, no caso de uma linha tipo, com um marketplace, um embedded banking, ou nós estamos falando o resto é ser mais eficiente, mais com menos, ou menos mesmo, na caso de redução de custo. Já está impactando, né, de forma talvez mais agressiva em alguns bancos, mais tímida em outros, mas tem tudo a ver, né? Acho que GenAI tem tudo a ver com essa pressão. Não são todos os bancos, né? Mas existe sim um movimento de aumento de ROI nos bancos, né? A gente viu que isso foi uma coisa que começou a acontecer esse ano, que acompanha o mercado deve ter vivido isso. E aí, se você para pensar, antes os bancos tinham os modelos usando AI tradicional, vamos dizer assim, machine learning, para risco de crédito, risco de churn, esse tipo de coisa. Agora você consegue aumentar, por exemplo, a qualidade do atendimento usando o GenAI. Então a gente já tem bancos que você conversa pelo WhatsApp com o GenAI, porque é mais rápido, não precisa esperar um atendente ele falar e dizer que vai perguntar para alguém e transferir a sua ligação, essas coisas que são odiadas mundo afora. Então aí você aumenta o NPS, você aumenta a satisfação do cliente. Isso já está acontecendo agora. Outra coisa, eu falei antes do assessor biônico, né? Essa é uma outra iniciativa que com certeza os bancos vão usar e vão aumentar o resultado em cima do cliente. Porque se eu ofereço a coisa certa para o cliente, a chance de conversão é maior, né? Os agentes que a gente falou antes, se eu consigo perceber em tempo quase real uma ação do cliente que aumente a chance de churn e proativamente um agente possa tomar uma decisão, fazer algo para evitar esse churn, está aumentando o resultado, né? E aí, se a gente for parar para pensar que tem um investimento muito grande dos bancos agora, por exemplo, para marketplace. Então, quase todos os bancos agora estão com marketplace. Cruza esse marketplace com a história que a gente acabou de falar da jornada 1 para 1. Faz todo sentido, né? Então, daqui a pouco a gente não precisa de um super app. Daqui a pouco a gente precisa de uma coisa mais intimista, mais focada, que já vai mostrar assim, poxa, olá, Fabi, você quer hoje comprar alguma coisa com os seus pontos, ver o seu saldo, os seus investimentos. O resto está aqui, está tudo certo, mas a jornada é sua, né? Então, isso também, a experiência do cliente faz toda a diferença. Para 25 e para as ferramentas que a gente tem agora, eu acho que é isso que vai começar a se encaixar. Os ganhos de produtividade que eu falei antes, todos se encaixam no setor financeiro, e esses já começaram em 24, né? Jurídicos, marketing e tal. Só que agora isso vai ganhar novos áreas, né? Vai ganhar mais escala. A gente vai ter que encerrar. Eu queria já emendar, mas a gente vai ter que gravar outros episódios como esse. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. A conversa que eu sei que ainda iria bastante, há muito mais tempo. Eu quero te agradecer muito por ter participado aqui do The Math. É um prazer te receber. Obrigada por contribuir tanto com tantas coisas que você trouxe pra gente hoje. Bacana, obrigado, gente. Foi um prazer. A gente que agradece. E, Sérgio, deixa só uma dica. Onde é que o pessoal se mantém... 2, 3 sites que eles possam se manter informados a respeito do futuro. Informados. 2, 3, vamos lá. Essa pergunta não está no script, hein? Ó, eu gosto muito de um site chamado Rundown AI. Gosto muito mesmo. De um pessoal que faz uma coletânea e recomendações. Tem uma newsletter muito boa.
adoro esses caras, acho que se tiver que ser só um, que seja esse. Harvard, né, sempre publica muita coisa, os principais papers, eles fazem um apanhado muito bom da parte acadêmica e da parte mais corporativa, vamos dizer assim, e um site que é bacana para ver as novidades, bem específico de modelo, um pouco mais técnicas, é o Rugging Face. É um site diferente, não é bonito, mas é um site que tem muito conteúdo, vale a pena ficar de olho. Valeu, cara. Valeu, Obrigadão, obrigado. Você chegou até aqui, estamos entrando no novo ano, contando com vocês aqui na audiência. E no YouTube, aquele nosso triplo C, curte, comenta, compartilha, 5 estrelinhas se você tiver no áudio aí no teu Spotify, Deezer, Apple Podcast, o que for. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Valeu!